A perícia judicial é a atividade nobilíssima que contribui para a justiça social na medida em que auxilia o Poder Judiciário na tomada de decisões, contribui ainda para a transparência nas negociações, tanto de desapropriações como nas negociações públicas, na medida em que elucida, né, e demonstra como ocorre a formação do valor de mercado dos bens e também dos pontos desvalorizantes, né, dos itens que são desvalorizantes nas construções, e contribui ainda para o desenvolvimento econômico sustentável, na medida em que analisa, né, o mercado e contribui aí com uma observação técnica a respeito do mercado imobiliário. Eu sou Fernanda Guiar, sou advogada com 15 anos de experiência e trabalho diretamente com processos cíveis de direito do consumidor, de família, previdenciários e trabalhistas. Já atuei em diversas causas que envolvem perícias judiciais e hoje estou aqui para conversar com vocês justamente sobre isso, para quem quer entrar nesse universo e entender o olhar do advogado sobre a perícia técnica, sobre como essa prova se comporta diante de processos judiciais. A figura do perito judicial ela é fundamental para garantir a neutralidade na tomada de decisão do Poder Judiciário, né? E ele é nomeado pelo juízo justamente para garantir que não exista aí, não se sobressaia, né, a opinião de uma das partes. Então é garantido, né, no processo judicial a opinião das duas partes e também, em muitos momentos, é necessário uma opinião técnica. A perícia é, em sua essência, uma prova técnica. Isso é, ela surge, ela se faz necessária quando os conhecimentos necessários ultrapassam o campo do direito, o conhecimento jurídico, e vão para um campo técnico, um campo onde nem o juiz, nem o advogado pode opinar. Isso porque ele não possui nem o conhecimento técnico e muito menos a habilitação para tanto. Então, para isso, é necessário que um perito esclareça todos aqueles pontos que são controvertidos para que o juiz formule o seu convencimento. Então, a neutralidade do perito judicial ela vem justamente a partir da sua capacidade técnica de explicar um determinado fenômeno, um determinado acontecimento. No caso dos peritos, né, na área da engenharia, dos peritos na área da construção civil, esses conhecimentos técnicos eles vêm aí principalmente relacionados, por um lado, a identificação de valores, né, do valor de mercado de uma construção, dos custos de uma construção, ou ainda o diagnóstico de patologias relacionadas à construção civil. E aí esse diagnóstico ele vem através de uma inspeção predial. Hoje são habilitados todo profissional da área civil, né? No caso dos técnicos, técnico em edificações, técnico em estradas, técnico em saneamento, né? Todo pessoal que forma a área civil do Conselho CFT, CRT, né? Eles estão habilitados, inclusive também os engenheiros, que é do CONFEA-CREA, e os arquitetos, que é do CAL, né? É isso aí. Além deles, também, os corretores de imóveis, concurso superior, também pode fazer esse tipo de serviço, né? E resiste no CRES, né? Eles têm que ter, né? Também podem emitir parecer técnico de avaliação mercadológica, que tem valor pericial em juízo. Existe uma diferença de natureza técnica. Veja bem, vocês têm que observar esse detalhe. O laudo, ele é um documento mais restrito, que segue rigorosamente
as normas da ABNT e se aplica em perícias judiciais ou administrativas. Já o parecer técnico dos corretores tem foco, né? O parecer técnico que os corretores fazem, ele tem um foco mercadológico, né? Embora ambos possam ser aceitos como prova de processos judiciais. Isso aí é fato, isso aí é legal. A neutralidade do perito judicial, ela está fundamentada principalmente na sua capacidade de abordar as questões de forma técnica. E esse trabalho técnico, por sua vez, ele tem uma fundamentação muito forte nas normas. Então, atualmente, nós temos um nível de padronização das normas técnicas que é muito favorável à atuação do perito judicial. Então, aquele profissional que ele consegue garantir que o seu trabalho esteja baseado nas normas da ABNT, ele com certeza vai ter uma desenvoltura melhor. Atualmente, para os fins de perícias de avaliações, nós utilizamos, entre outras, né, a norma da ABNT, a NBR 14653, que é dividida aí em 7 partes, né, e em fase aí também de ampliação para outras partes da norma que estão sendo construídas. E também outras normas, né, a norma de perícias na construção civil, a norma de custos, né, de orçamento. Então, são várias as normas técnicas que são utilizadas aí no trabalho da perícia judicial. E um dos grandes desafios, né, do perito é justamente garantir que o seu documento, o produto que ele está produzindo, que é um laudo pericial, ele tenha a capacidade de se comunicar com as pessoas que não têm o conhecimento técnico em torno daquele determinado assunto. Essa é com certeza aí o grande desafio do perito. Nós temos aí duas partes, né, envolvidas em um litígio. Nós temos o juiz, né, que é dos principais pessoas para quem você está se comunicando. Então, essas pessoas elas não têm a formação em engenharia, elas não têm a formação técnica para compreender aquele determinado fenômeno. E aí, o trabalho do perito é justamente traduzir todo esse arcabouço técnico, né, toda essa normativa técnica de uma forma, né, em uma linguagem que seja compreensível aos leigos. Então, quanto mais simples, quanto mais bem explicado for o seu laudo, naturalmente ele vai agradar mais aí o juízo. E ao mesmo tempo equilibrar. Então você não pode ser nem técnico demais, nem também ser simplista demais, né? Isso você tem que fazer de uma forma didática, né? Com que aquele seu conteúdo técnico seja compreendido pelas pessoas que vão receber o seu material. No caso da avaliação de imóveis, no caso da engenharia de avaliações, nós temos uma NBR muito boa, que inclusive indica quais são as partes que você deve ter no laudo, as partes do laudo, né? Os capítulos do laudo. Então, essa normativa, esse fechamento, né, dos itens que devem conter o laudo, também ajuda bastante no trabalho do perito, e conhecer as normas é fundamental. E aí a redação do laudo também deve ser bastante explorada pelo perito judicial. O papel do advogado, nesse momento, é provocar a produção dessa prova, formular os quesitos e analisar o laudo sob o ponto de vista jurídico. Em resumo, o perito vai fornecer o seu laudo e o advogado vai traduzir esse laudo para a linguagem jurídica, auxiliando o juízo e o cliente na compreensão desse laudo. Outro personagem importante numa perícia judicial é a figura do assistente técnico. Ao passo que o perito judicial é uma pessoa de confiança do juízo, o assistente técnico ele é uma pessoa de confiança da parte. Então, o assistente técnico ele pode
auxiliar na formulação dos quesitos, ele pode analisar o laudo, ele pode concordar com as conclusões do perito e, ao mesmo tempo, ele pode, inclusive, questionar as conclusões do perito. Na prática, ele funciona como um tradutor técnico para o advogado, auxiliando o advogado no seu trabalho e traduzindo tudo aquilo que o perito do juízo está fazendo. É uma relação que deve ser pautada pelo respeito mútuo. Isso porque eles não são adversários, eles são complementares. Um precisa do trabalho do outro. E para você que está iniciando este curso, você tem uma dupla oportunidade. Você pode ser tanto um perito judicial e, ao mesmo tempo, você também pode ser um assistente técnico da parte. Isso é uma pessoa de confiança da parte que está demandando em juízo. Bom, em casos de contestação do laudo, quando alguma das partes contestam o laudo, o perito ele tem a oportunidade aí de explicar, seja em uma audiência, seja por meio de uma petição, explicar os pormenores, né, de como ele chegou até aquele resultado. Então, é muito importante, né, que o perito ele seja realmente um especialista naquela sua área. A figura do perito ela é justamente aquela pessoa, aquele profissional que ele tem uma capacidade técnica específica em uma determinada área. Então, é importante que você que deseja se capacitar para se tornar um perito judicial, escolha uma determinada área para atuar. E ali você vai se tornar um especialista naquele determinado segmento, justamente para evitar que exista aí algum tipo de dano que seja causado às partes. Em caso de dano, né, caso o seu laudo venha a causar algum dano a alguma das partes, o perito judicial ele pode sim responder por esses danos, né, sejam danos materiais ou danos financeiros. O perito judicial ele pode ser responsabilizado pelo seu laudo, né, pelo produto do seu trabalho. Isso aí é uma questão de segurança jurídica e técnica. Um laudo ou um parecer mal elaborado, ele traz, olhe, uma sequência de problemas. Causa prejuízos enormes para ambas as partes, né? Tanto financeiro, material, como sociais, né? Para-se um processo, não é? Causa-se um dano imenso. Ó, garantir que o trabalho seja feito por profissionais habilitados significa proteger o cidadão e toda a sociedade. Isso aí, nós, como cidadãos, fazemos parte de toda uma sociedade, não se pode permitir que um laudo seja feito por um leigo. Isso aí não pode de jeito nenhum. E também o laudo bem feito, acompanhado do TRT, da RT ou da RRT, você está mostrando, né? Mostrando que ali tem um profissional habilitado e você está dando sua chancela, a garantia que você está entregando um serviço dentro das normas. Isso aí vai dar uma segurança nas decisões judiciais. Apesar do esforço técnico, nem sempre os laudos produzidos em juízos respondem a todas as questões. Então, algumas vezes é necessário pedir a complementação, isso é, a formulação de novos quesitos que venham a responder algo que tenha ficado faltando, que tenha ficado pendente de resposta. Normalmente, isso acontece quando o perito não responde alguma das questões, não apresenta o método da sua perícia ou quando surgem novos fatos relevantes após a produção da perícia. Uma outra situação que pode impactar é quando existe alguma mácula naquela perícia que seja capaz de produzir a anulação de toda a prova pericial. Isso pode acontecer por alguns motivos. Um deles é a falta de intimação de uma das partes para acompanhar a perícia. Outro seria a parcialidade do perito, ou quando há alguma falha metodológica, ou ainda quando o perito extrapola o campo técnico e tenta adentrar na seara jurídica, formulando a sua própria opinião sobre conteúdos que não lhe dizem respeito. Em ambos os casos, quando se tenta formular novos quesitos, obter novos esclarecimentos
ou ainda quando se tenta impugnar um laudo, o objetivo não é desmerecer o trabalho do perito, e sim chegar numa conclusão, numa clareza para a resolução daquela pendência judicial, de forma que a verdade dos fatos venha sempre à tona, porque é isso que interessa à justiça. Então, a trabalho da perícia judicial é um trabalho de uma importância muito grande na sociedade, de uma responsabilidade também muito alta, né? Mas ao mesmo tempo vem aí também com a gratificação muito boa, né? É muito gratificante você atuar como perito judicial e contribuir aí com a sociedade para a solução de litígios, né? Como eu falei anteriormente, é uma atividade nobilíssima, que garante aí a justiça social, o desenvolvimento econômico sustentável, a transparência. Então, é uma atividade que, além de ter uma remuneração justa, né, uma remuneração bastante interessante, toda aquela pessoa que deseja se tornar um perito judicial deve seguir em frente aí com o seu desejo, né, profissional e tendo um trabalho bem aceito, com certeza, o fato de você ser um perito judicial vai lhe elevar a um nível profissional mais alto. E, sobretudo, a inserção de um profissional na perícia judicial é uma inserção relativamente fácil, né? Você não tem uma grande dificuldade de se inserir nesse mercado, caso você já tenha aí alguma experiência, alguma expertise, na verdade. Não, também não é exigido uma experiência larga, tá certo? É exigido sim que você tenha aí uma capacitação. Então, se você tiver cursos em determinada área, né, tiver uma formação adequada, naturalmente você se cadastrando nas varas judiciais, é fácil que você seja nomeado, né? Agora você precisa seguir aí alguns ritos, né, alguns caminhos aí para poder chegar à sua primeira nomeação. O primeiro passo é você se cadastrar, né, nos tribunais, tá certo? E aí, após o cadastro no sistema, né, cada estado, cada região tem um sistema de cadastro de peritos específico. E aí, após isso, você enviar o seu currículo, você criar um currículo sinóptico, tá certo? Encaminhar para as varas judiciais com uma carta de apresentação ou até mesmo um cartão de visita, né? Demonstrando qual é a sua especialidade e quais são os serviços, né, que você pode contribuir ali para o juízo, tá certo? E aí, após esse trabalho, né, de você encaminhar os seus currículos para as varas judiciais, você pode estar entrando sempre em contato lá com a vara judicial para verificar oportunidades, né, de nomeação. Sendo nomeado pelo juízo, né, você vai ter acesso ao processo, tá bom? Se for um processo físico, que praticamente não existe mais hoje, você vai dar carga no processo. No caso, como hoje os processos são eletrônicos, né, você deve acessar o sistema eletrônico, né, de processo judicial e, a partir desse processo, ler todo o processo, né, e entender qual é a problemática que está ali sendo solicitada, compreender os quesitos do processo é fundamental. Os quesitos, por sua vez, são perguntas técnicas formuladas pelos advogados e pelo juiz. Esses quesitos, essas perguntas, eles vão nortear todo o trabalho do perito. Isso porque as perguntas elas são formuladas de uma maneira que norteiam todos os pontos controvertidos e que são relevantes para o deslinde do processo judicial. Para as partes, uma boa formulação dos quesitos é essencial para a conclusão da perícia. Isso porque ela vai nortear todo o trabalho do perito. Então, se as perguntas formuladas forem feitas de forma vaga, a resposta, o laudo, ele pode vir de uma forma imprecisa, de uma forma que não conclua todos os pontos controvertidos e não respondam à controvérsia da questão. Por isso, o advogado precisa conhecer bem os fatos e saber exatamente aquilo que ele quer comprovar. Dessa forma, nasce uma perícia realmente eficaz. Após estudar, né, o processo, você vai identificar qual o seu honorário, né, qual o valor dos seus honorários, você vai calcular e você vai dizer
qual é o valor que você deseja receber para elaborar aquele laudo pericial. Esse momento é muito importante, né? O momento de você fazer a petição de honorários, tá certo? E havendo o aceite, né, dos honorários, há nesse momento aí também a possibilidade das partes, né? Quando as partes elas são incumbidas de pagar os seus honorários, elas podem fazer uma contraproposta, ou aceitar ou rejeitar, e aí tem-se aí uma negociação, né? Você pode enviar uma contraproposta, ou justificar mais a sua proposta, né? Dar uma justificativa para a sua proposta de honorários, e aí, vencida essa parte e sendo aceito aí o seu valor, né? Que você deseja receber para elaborar o trabalho, o laudo pericial, segue-se aí a etapa de execução do serviço, né? Então você vai agendar assim, aí, a partir desse momento, uma vistoria, né? A vistoria ela precisa ser agendada com prazo de antecedência, tá bom? Justamente para que as partes elas tenham a oportunidade de estar naquele momento da vistoria que você vai fazer, e após a vistoria, desenvolver o laudo pericial, né? A redação, as conclusões do que foi solicitado e a resposta dos quesitos. É muito importante que o seu laudo ele contenha os quesitos do juiz, né, que foi solicitado, e a resposta para cada quesito. Isso bem discriminado, de forma bem clara, tá certo? De forma bem discriminada ali. Item A, o quesito tal, a resposta para o quesito tal. Essa é uma forma que é bastante aceita, né, de resposta. Então, após concluído o trabalho, né, você entrega o seu produto e recebe os seus honorários, né? Os honorários eles ficam, em geral, depositados numa conta da Justiça e, em seguida, vai para a conta que você cadastrou lá na sua petição de honorários, tá certo? Em alguns casos, você pode solicitar uma antecipação dos honorários. E aí você precisa justificar que precisa daquela antecipação, né, daqueles valores antecipados, para custear alguma parte da produção aí do seu laudo pericial, né? Custear uma parte do serviço. Hoje em dia, não só no campo da perícia judicial, como em qualquer outro campo, a interferência da tecnologia tem sido muito grande, mas nada substitui o olhar do ser humano, o olhar de uma pessoa que estudou e está formada para aquilo, habilitada para fazer aquele trabalho. Então, as tecnologias, a inteligência artificial, ela não está para substituir o trabalho do perito. Ao contrário, o perito precisa se adequar e se munir de todas as tecnologias disponíveis, seja ela de um programa de cálculo, seja uma inteligência artificial, sejam sistemas tecnológicos, para que seu laudo seja cada vez mais completo e forte, eficaz. Participar desse projeto, para mim, é uma alegria, porque mostra que os peritos estão cada vez mais buscando conhecimento, e quanto mais o conhecimento técnico está alinhado ao conhecimento jurídico, mais perto a gente chega de uma justiça social. Cada vez mais o mercado precisa de peritos qualificados e que busquem o seu desenvolvimento, o seu melhor desempenho para atuar nesse mercado judicial com respeito, com lealdade e com verdade. E se você está dando esse passo, saiba que você vai enfrentar um momento desafiador, mas extremamente gratificante, porque o seu trabalho vai estar contribuindo para trazer justiça e para se enxergar a verdade dos fatos. Porque ser perito é isso, é colocar o seu conhecimento a serviço da verdade e da justiça. Foi um prazer compartilhar a minha visão e a minha experiência com vocês, e eu desejo muito sucesso a todos que estão entrando nessa jornada. O que eu tenho a dizer aos profissionais que desejam entrar nesse mundo de perícias, né, é que busquem conhecimento, cursos que realmente ensinem e não deixem você pelo meio do caminho. Tem muitos cursos aí bons que, inclusive do nosso amigo, né, está nos entrevistando, ele tem um curso fantástico. Certo? Você sai preparadíssimo. E é fundamental que a sociedade reconheça essa competência
em nós, profissionais técnicos e industriais, né? Que os próprios profissionais exerçam suas atribuições com responsabilidade e excelência. Então, aqui no Centro de Estudos, Avaliações e Perícias do Atlântico Sul, nós disponibilizamos uma série de produtos para você que deseja ingressar na perícia judicial, desde petições de honorário, petições de entrega de laudo, calculadora de honorários, e-books, o curso de avaliação de imóveis urbanos, até mesmo a nossa mentoria e consultoria individual. Então, fica aqui o convite e você pode estar verificando os nossos produtos e adquirindo aqui na página.